How? Olá, tudo bem? Começando mais um Cineclube Matinal, seu podcast de cinefilia, dedicado à sétima arte. Eu sou o Roger Lerina e estou aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, novamente dividindo mesa, microfone e pitacos com meu amigo Marcelo Perrone, que é crítico de cinema e também jornalista, como eu, jornalista. Diplomado, tempo que ainda existia isso, né? Diploma de jornalista. Ainda existe hoje, claro, mas tinha um outro peso no tempo que a gente fez a faculdade. E por que eu estou falando, né? Oi, Marcelo. Tudo bem, Roger? Olá, pessoal. Por que eu estou sublinhando o fato de nós sermos jornalistas? É que hoje no podcast a gente vai dar um destaque muito forte ao documentário e especificamente a documentários sobre jornalismo. Coincidentemente, tem 3 documentários muito bacanas sobre diferentes aspectos do jornalismo que chegaram nas plataformas de streaming mais ou menos de uma forma simultânea e que a gente vai recomendar e comentar aqui com vocês. Vamos começar falando, Marcelo, de daqueles documentários que é puro sangue mesmo, de jornalismo puro sangue, que a gente gosta tanto e que, num certo sentido, talvez seja esse tipo de trajetória que nos motivou e que acho que até hoje motiva jovens a tentar ir por esse caminho tão ingrato que é o do jornalismo, né? Trilhar, que é esses repórteres, jornalistas investigativos. O documentário se chama, em português, Seymour Hersh, Em Busca da Verdade. Em inglês é Cover Up, que é tipo, né, acobertando, né? E é sobre esse jornalista americano puro sangue que, desde o final dos anos 60, vem contando histórias, desvelando em reportagens, desvelando histórias assim que mudam, no final das contas, a trajetória mesmo da política nos Estados Unidos, desde a guerra do Vietnã, depois o escândalo de Watergate, guerra do Iraque. Fala um pouco de Seymour Hersh, Em Busca da Verdade, Marcelo. O Seymour Hersh, esse documentário ele é dirigido pela Laura Poitras, que ela já ganhou um Oscar com um documentário sobre Edward Snowden, o militar, aquele que vazou os segredos americanos, assim, deu uma grande polêmica até hoje, ainda é um tema quente nos Estados Unidos. E ela passou anos, o documentário conta isso, passou décadas tentando convencer 20 anos tentando convencer esse cara. Seymour Hersh a falar com ela, dar uma entrevista, e é curioso, né, porque é um cara que é um jornalista, que conversa com as pessoas, que dá furos históricos, ele não gosta de ser entrevistado e de falar sobre ele mesmo. E principalmente revelar. O grande temor dele é ele contar histórias, né, que ele fala, que possa revelar fontes que estão ainda vivas, de casos que até hoje são delicados, assim. São pessoas que, inclusive, são casos até fontes que já que colaboraram com ele há décadas atrás, mas ele se recusa, porque é uma questão de ética, né? A revelar os nomes ou dar pistas que eventualmente possam chegar até... Porque essas pessoas podem sofrer sanções, inclusive correr risco de vida, dependendo dos segredos que elas partilharam com esse jornalista, né? E ele é um jornalista freelancer, assim, né? Desses caras que eles trabalham por conta própria, mas todos os grandes veículos em algum momento contam com o trabalho dele, como o New York Times, a revista New Yorker, e ele passa em revista ali a sua trajetória e os principais trabalhos dele, assim, que a gente pode destacar aqui que ele fala do massacre de My Lai no Vietnã, que foi o episódio que descortinou todo aquele discurso lá do que a guerra do Vietnã estava sob controle, que os Estados Unidos estavam ganhando, e o Seymour Hersh conseguiu descobrir que, na verdade, eles estavam lá promovendo massacres de civis, de crianças, e essa vila de My Lai, no Vietnã, foi o símbolo que meio que descortinou e mostrou à opinião pública que estava tendo uma carnificina de civis lá horrorosa nos Estados Unidos, e o Seymour Hersh foi perseguido pelo Pentágono, foi pressionado a não revelar, e aí ele vai contando como ele chegou
que ele tem umas coisas curiosas que ele fala, né? Que ele sempre procurou fugir das fontes oficiais, né? Que essa história do Vietnã, por exemplo, ele descobriu depois de umas coletivas no Pentágono protocolares. Ele recebeu um telefonema, né, ele Marcelo? ia tomar café com soldados, assim, daí ele disse que alguém falava alguma coisa para ele e ele ia puxando um fio. Exato. E aí ele puxando um fio num café, o cara, ele soube pelo telefone do negócio e perguntou, pá, aquela história lá, daí, cara, nem te conta, não sei o quê. Daí ele, opa, tem coisa aí, daí ele vai aquele furungando. faro de jornalista investigativo que aí ele vai pela tem que ser contramão e chega lá no fio da história, ele puxa e desvenda. Sempre por essas, comendo pelas bordas, que é o que faz os bons jornalistas, com paciência, perseverança, abrindo mão da vida pessoal, que desses caras aí inexiste, né, praticamente. Mas isso é curioso que ele conta, ele deixa, não dando muito spoiler, porque isso é lá mais pro final do documentário, que a Laura Poitras e o Mark Obenhaus, que co-dirige com ela o filme, perguntam, tá, mas nem fala muito, né, da esposa, que ele é casado há 60 anos, é uma psicanalista, ele diz, não, a minha vida pessoal deixou... E ele diz, olha, eu tenho 2 filhos e a mesma coisa, quer dizer, então ele consegue... A mulher ser psicanalista, acho que ajuda. Ajuda, ele diz que ajuda. E ele é uma figura, né, Marcelo, muito interessante, assim. porque, exato, ele é um cara, dá para ver que ele é um sujeito que é meio quase que insolente, com a sua muito autosseguro, né, ao mesmo tempo meio turrão. Ele tem uma personalidade, e os outros entrevistados também, todos apontam que ele era uma personalidade meio explosiva. Muita vaidade, porque esses caras são grandes estrelas do jornalismo, né? Óbvio que eles são vaidosos, têm rivais, no caso... Para citar alguns casos famosos, ele cobriu o caso Watergate, conseguiu alguns furos importantes, mas ele não ganhou a mesma repercussão que os colegas lá do Washington Post. Que chegaram antes na matéria, né? Na época ele trabalhava, o Seymour Hersh, ele trabalhava no New York Times. O New York Times não estava muito atento para esse assunto, que foi o Watergate, o escândalo, né, que foi o furo do Washington Post. Do Washington Post, que era uma dupla de jornalistas que virou ícones também, desses que a gente se seguia e se espelhava de alguma forma, que é o Bob Woodward e o Carl Bernstein, que foram vividos no cinema, num filme, né, Todos os Homens do Presidente, e encarnados na tela por 2 grandes atores de Hollywood, Dustin Hoffman e Robert Redford. Então, essa sede do Partido Democrata, que teria sido grampeada, estava sendo grampeada pelos republicanos a mando da CIA, etc. Sim, mas ele conseguiu outros furos importantes também, né, que ajudaram a ampliar e repercutir, só que, obviamente, não foram tão, assim, decisivos. Até foram. Em algum momento no filme ele fala que vazaram depois telefonemas da Casa Branca, né, do Henry Kissinger com o Nixon, o presidente, falando, né, esse cara aqui é um pentelho, não sai do nosso pé, o que a gente pode fazer com ele? Porque ele conseguiu informações importantes. Depois, outro caso de grande repercussão dele foi a revelação lá dos massacres, das torturas de Abu Ghraib, lá no Iraque. Naquela prisão de Abu Ghraib. Ele recebeu imagens, recebeu fotos e fez para New Yorker, uma matéria que teve grande repercussão e acabou denunciando ao mundo todos aqueles horrores que estavam sendo lá com os prisioneiros iraquianos. E durante décadas, é curioso de ver no filme que durante décadas a gente vê assim, diretores e grandes nomes do escalão do governo dos Estados Unidos, especialmente da CIA, que vão caindo por conta das denúncias, né? Nunca diretamente se admite que foi por conta disso, mas fica evidente que esses escândalos, essas reportagens que denunciam essas malversações e desvios de conduta, ingerências da CIA na política, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, que acaba comprometendo, e esses caras caem, esses líderes. Sim, porque chefes por conta do Seymour Hersh. Veículos assim, e esses jornalistas ainda têm, em plena era de redes sociais, e agora recentemente, eles ainda têm um peso, assim, né? Talvez agora no governo Trump esse peso está sendo contrabalançado pela força, assim, da desinformação, e esses caras também já estão se aposentando. Mas o filme acompanha o Seymour Hersh numa apuração que a gente, pelo menos eu não vi ainda o que deu, o que vai dar, que ele está trabalhando numa reportagem sobre Gaza.
Exato. sobre os massacres dos israelenses lá em Gaza, e a gente acompanha as entrevistas atuais dele, ele ao telefone falando com uma fonte sobre Gaza. É uma fonte anônima, que eles, né, eles ficam... E eu acho curioso, Roger, que ele fala no filme, ele admite assim, que alguns erros dele, né? Que tem um que ele fala que ele confiou numa fonte errada, que foi num livro que ele escreveu sobre o Kennedy e a Marilyn Monroe, que é aquele livro Camelot, que é um livro famoso, assim, que conta os bastidores da Casa Branca, na época, na gestão Kennedy, muito sustentado nas farras, nas coisas dos Kennedy, e o romance com a Marilyn Monroe. E ele admite que ele foi confiar numa fonte, numa questão de umas fotos lá que teriam vazado. Não, as cartas. As cartas foram falsificadas por um sujeito que era um colecionador, dizia que eram cartas autênticas, cartas trocadas entre o então presidente John Fitzgerald Kennedy e a atriz Marilyn Monroe. Eles tinham um caso, isso é mais que comprovado, mas essas cartas davam outros detalhes que seriam inéditas. E ele confiou, ele achou que era, e depois o cara foi revelado que era um falsário, foi preso, teve que pagar uma fortuna por conta disso. E isso acabou tirando muito do crédito do Seymour Hersh. Até hoje, ele sofre pelos detratores, pelos seus inimigos, né, para as pessoas que querem... né, tirar o seu mérito, lembram essa história. A sede por dar uma informação exclusiva e dar por um furo assim, de repercussão nacional histórico acaba levando até esses veteranos, às vezes, se precipitarem e a cometerem erros. Né? Seymour Hersh, Em Busca da Verdade, então é um documentário que está disponível no catálogo da Netflix, da mesma forma que um documentário sobre uma publicação que também é daquelas que a gente inveja, que é uma maravilha de órgão de imprensa e de reflexão, que é a New Yorker, que inclusive, como a gente já falou aqui, o Seymour Hersh foi colaborador durante um bom tempo. O documentário chama-se The New Yorker, 100 anos de história, e é sobre essa revista que se transformou, né, Marcelo, ela começou com uma revista mais leve, muito da elite americana, assim, da elite da costa leste, assim, né? E que acabou se transformando numa referência de ensaios, de reportagens mais longas, e que aqui no Brasil, por exemplo, uma revista como a Piauí, ela é muito decalcada, muito espelhada no que é a New Yorker, que textos ficcionais, ensaios, reportagens e longas, às vezes com os grandes autores do seu tempo, assim, tanto os grandes escritores faziam prévias dos seus livros na New Yorker, né, apresentavam em primeira mão os lançamentos, quanto aos poucos ela foi investindo, ela ficou muito focada no início, né, Roger, na questão, assim, de, digamos, amenidades da vida dos ricos da costa leste americana. Aos poucos ela foi investindo mais na cobertura política, num tom sempre meio sarcástico, de humor ácido, assim, também pelas suas charges, e aí foi uma cobertura muito forte, que até hoje é presente assim, nas artes, né, com cobertura de crítica de cinema, de artes visuais, de literatura, repórteres dedicados e muito experientes a cobrir isso, e ela acabou se tornando uma referência, assim, né, muita gente vê ela com um ar snob, assim, né, meio... Os detratores, assim, dizem que eles... e a própria revista assume isso em determinado momento, que eles tiveram que se desvincular um pouco dessa pecha de elitista, assim, de se aproximar mais do mundo real, assim. E isso é interessante, esse processo que eles fizeram, assim. Inclusive tem uma hora no filme ali que mostra de nomenclatura, né, de revisão, manual de redação, de termos muito pernósticos que eles usavam, que eles tiveram, não, tá, gente, chega de usar esse tipo Mas de coisa. continuam, é curioso que eles ainda continuam, e é interessante isso, né, Marcelo, que efetivamente nesses 100 anos, a evolução dessa revista é importante. Foi ali que foi publicado primeiramente A Sangue Frio, por exemplo, do Truman Capote, que é um relato de um massacre no interior dos Estados Unidos, no meio oeste, de uma família por dois sujeitos, que é uma história de crônica policial que talvez pudesse ser daquelas que passaria batido, horroriza pela brutalidade, mas também, como não tinha muita explicação o que aconteceu, o que motivou essas pessoas a matarem essa família, etc. E o Truman Capote vai lá e faz
uma reportagem, escreve, meio que inaugura uma espécie de um romance jornalístico, misturando ficção, então inventando diálogos que não necessariamente aconteceram, né, remetendo a cena do crime, etc. Depois deu uma grande confusão para New Yorker, porque o pessoal dizia, cara, isso aqui é inventado, isso é jornalismo. Isso não, por isso que o filme ficção. também mostra, né, Roger, que eles têm até hoje, sempre teve um departamento de checagem, justamente para evitar novos casos como esse do Truman Capote, que eles fazem um meia-culpa, né, dizendo que teve muita coisa ali que foi inventado, que o próprio editor, na época, não confiava nos relatos do Truman Capote, que ele não gravava e não escrevia nada, dizendo que tinha tudo de cabeça, tudo aqui, ó, na memória. E aí era óbvio que ia dar encrenca isso, né? Então ele inventou passagens, coisa que depois a New Yorker foi muito criticada e processada, inclusive, por causa desses problemas, que hoje dificilmente se repete, porque chega a ser minucioso, assim, né? É muito legal de ver no filme. É uma prática que não é apenas da New Yorker, as grandes revistas e jornais, especialmente nos Estados Unidos, tem departamentos... por causa do tempo, as semanais eles fazem com uma frequência maior do que o jornal diário, que não tem muito como fazer. Exato. Isso. Mas na minúcia a gente acompanha, né, o documentário mostra assim, a pessoa no telefone dizendo... eu queria só confirmar, então, os nomes dos 3 gatos que o senhor tem. O Dorothy... No restaurante era rosé ou era espumante ou era vinho branco? Porque aqui está escrito que é vinho branco. O senhor realmente tomou um vinho branco? São umas minúcias, os detalhes. Claro, além da fidedignidade, que tem que ser realmente feita, tem toda uma questão de uma cultura também de processos, né? Que acaba acontecendo. Mas o que eu acho muito bacana nesse documentário, para eu encerrar aqui o que eu tenho que falar sobre o New Yorker, é que ela, assim, durante esse centenário, esses 100 anos aí de existência, ela vai se adaptando, vai mudando com o tempo, e mesmo que ela busque tentar sair um pouco desse ar elitista, ela não abre mão da sua qualidade, ela não se rebaixa. E isso pode ser considerado ainda elitismo, snobismo, mas eu acho isso meritório, num tempo em que é muito fácil, e certamente ela seria, em algum momento pelo menos, talvez não fosse durar tanto, do ponto de vista comercial, ia ser mais bem sucedido, talvez, se ela se popularizasse mesmo, mas talvez ela perdesse daí também tudo o que faz ela ser uma revista interessante mesmo. Então ela se mantém, assim, não. Sim. Os textos são longos. Aqui nós temos os grandes escritores, escritoras, jornalistas estão escrevendo aqui. A gente tem uma visão que não vai se rebaixar em função de likes e de ser mais queridinha, né? Então a gente tem uma régua alta e nós vamos segui-la, e claro, mas dialogando com o nosso tempo. Então para quem gosta de jornalismo e no prato feito. O documentário mostra isso, a gente que viveu muito tempo em redação e acompanhou todas essas transformações, principalmente da entrada do suporte digital, das redes sociais, da influência, de como isso mudou o jornalismo. A New Yorker, ela se mostra bem, assim, não digo resistente, mas ela se adaptou muito bem, porque o impresso ainda é muito forte. É uma revista que ela não tem repercussão digital como outras grandes publicações americanas. Então, ela circula, obviamente, assinaturas digitais, mas no documentário mostra, ele é todo durante o ano de preparação dessa edição centenária. Exato, isso. E aí mostra a expectativa, assim, daquele processo todo ainda industrial, braçal, de fazer, verificar a pré-impressão, aquela coisa que hoje parece... que as pessoas não entendem, não conseguem visualizar, daqueles calhamaços de papel que o editor fica revisando, as montagens da diagramação, das fotografias, até chegar a revista pronta, rodando e jogada nas bancas, assim, aquelas pilhas, assim. É muito interessante, assim, para quem gosta de jornalismo e para quem quer acompanhar um pouco da história, porque na New Yorker está todo representado grande parte da história do século XX, assim, né? E aí só para... Eu me lembrei de outra coisa, tem que citar rapidamente, que é a escolha das charges. Também a New Yorker é muito conhecida pelas charges, eles têm colaboradores que são recorrentes,
como chargistas, mas eles também recebem, sabe, se o Marcelo Perrone quiser mandar uma charge para eles, pode mandar, e eventualmente pode ser publicada. E a seleção do editor, então são 3 caixas ali, vai, não vai, talvez, sei que, e é muito divertido e é muito analógico, assim, é um negócio muito antigo, né? A gente consegue imaginar lá em 1925, quando começou a revista, que ainda em 2025 se seleciona as charges também muito do mesmo jeito. Na Netflix, né, Marcelo, a gente também tem um outro baita documentário para quem gosta, bom, quem gosta de documentário, mas particularmente quem gosta de fotografia e quem gosta de jornalismo. Chama-se O Freelancer, o Homem por Trás da Foto. É um documentário que é muito curioso, porque é um documentário que surge a respeito de uma dúvida que é levantada a respeito da autoria de uma das fotos mais icônicas do século XX, toda a história da fotografia, que é a chamada garota do Napalm, né? Aquela menininha de 9 anos, eu acho que vietnamita, que corre nua numa estrada no interior do Vietnã, com a pele descolando, porque ela e os familiares, as pessoas da sua aldeia, foram atingidos por bombardeios do Vietnã do Sul, na época, né, era Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, os Estados Unidos que apoiavam o Vietnã do Sul, com napalm, né, aquelas bombas que são de gasolina e que grudam na pele, que é um troço terrível, e que depois veio a ser proibido, inclusive, o uso mesmo em guerra. E tem um jornalista, um fotojornalista vietnamita chamado Nick Ut, que trabalhava na época na Associated Press, AP, que é uma agência de notícias, e que tinha escritório em Saigon, no Vietnã, cobria a guerra, e que a foto foi creditada a ele. Ele ganhou Pulitzer, né, que é um prêmio mais importante de jornalismo que existe, com essa imagem. Quem está nos vendo, e também, além de ouvir, está vendo agora a imagem aí, né? E só que a foto não é dele. Sim. Fala sobre esse filme, Marcelo. É o que o documentário lança, né? Que a foto não seria do autor que a história consagrou como o fotógrafo que fez a foto, que é a foto mais simbólica assim, da Guerra do Vietnã, talvez só aquela outra que mostra um oficial vietnamita lá matando um prisioneiro, assim, que acho que são as 2 imagens mais E que é da AP também, né? Que eu acho que é da AP também. Também é da AP. Então, o documentário recupera, assim, um ex-editor da AP telefona lá pro diretor do documentário e diz que tem uma história para contar para ele, que está guardada com ele há muitos anos, que ele não se sente mais confortável de guardar para ele, que ele diz que foi cometido um erro muito, muito grave no passado de acreditar a autoria da foto para o fotógrafo errado. Que, na verdade, o autor da foto seria um freelancer vietnamita, que eles contratavam muito, né? Isso no documentário fala como o acesso nessas zonas de guerra era mais complicado para os fotógrafos ocidentais. Eles contratavam muitos fotógrafos locais, pagavam uma ninharia lá para os caras. $20 para um rolo de filme que os caras se metiam lá no meio das bombas, lá ficavam expostos, né, ao perigo para produzir as imagens que eram vendidas para o mundo inteiro. E aí... E eles nem sempre eram creditados, né, Marcelo? Nem sempre. E aí eles tentam explicar ali no documentário que era uma confusão, porque chegavam lá dezenas de rolos de filmes no escritório, revelavam tudo com rapidez naquele quarto escuro, e que na hora o cara que foi acreditar a foto, que era o editor-chefe lá, que era um cara muito respeitado... o Horst Fass, grande fotógrafo. Ele selecionou as fotos e aí ficou na dúvida, porque a foto essa que a gente conheceu, da menininha, se discutiu que essa foto não seria publicada nos jornais porque mostrar uma criança nua, que não seria, e essa foto teria sido descartada na hora. Mas daí, na confusão, a foto acabou sendo enviada. O editor, ele mesmo, o editor esse, disse, não, crédito, essa é a foto. Com o crédito do outro fotógrafo. Então, tipo, ele escolheu uma foto, mas o crédito foi acreditado ao autor de outra foto. Que seria tido uma confusão, não uma má-fé. Aí o documentário discute
isso, se foi erro, má fé, distração, e aí começa uma busca pelo verdadeiro fotógrafo. Aí É isso, porque também, havia... que é misterioso, que ninguém Exato, sabia. havia muitos freelancers que eles, a própria AP não mantinha muito um registro desses contratados, né, por rolo de filme, e não se sabia quem era esse fotógrafo. E o documentário vai buscando, fazendo um trabalho de jornalismo investigativo, pegando fragmentos de informação daqui, dali, de uma fonte, alguém que lembrava a imagem, e aí vai juntando as peças desse quebra-cabeça até chegar ao fotógrafo efetivamente teria feito essa foto, que é um vietnamita também, mas já está, né, um senhor e morando até nos Estados Unidos. Então o filme é muito interessante nessa reconstrução, que é bem um trabalho de um jornalismo investigativo. Exato, e o que eu acho interessante é que a gente não termina convencido. Isso que é o legal do documentário, porque não é conclusivo. Ele não é conclusivo. Tipo, tem tantos elementos para dizer que o fotógrafo original foi roubado, assim, da sua foto, que ele tem ali alguns elementos que levam a crer isso, quanto que realmente ele pode estar fazendo uma confusão mesmo. Não tem todos os trabalhos, tanto que vários fotógrafos profissionais contemporâneos garantem que a foto foi dele, que ele teria como provar que a foto foi dele. Ele, o próprio fotógrafo, não quis dar entrevista. O Nick Ut. Esse que foi o que ganhou, ele se recusou a dar, porque eu acho que ele se sente ofendido a essas alturas da vida, ter questionado o trabalho que consagrou, e seria extremamente complicado. O cara ganhou Pulitzer, todas as láureas possíveis da fotografia, e agora dizer que ele não é o autor. Então, se ele foi acreditado erradamente, ele vai levar isso aí pro túmulo. E o verdadeiro fotógrafo, ele tem lá alguns elementos que indicam, inclusive, que ele fala de um negativo que ele teria guardado lá, uma prova da foto, que acabou se perdendo com o tempo, que ficou na geladeira da casa dele por um tempo, que seria um outro ângulo da mesma foto, que provaria que aquela sequência era dele. Então, e os familiares também falando. Mas é muito interessante isso, assim, para quem já trabalhou em redação, assim, a gente sabe como os fotógrafos são muito ciosos, né? Obviamente, como qualquer profissional, tem que ser mesmo. Ser acreditado pela foto, que às vezes a pessoa acha, mas quem é que lê ali aquele crédito no canto da página ali do nome do fotógrafo? Mas isso aí é um trabalho de uma vida, o cara se arriscou a morrer para tirar aquela foto. Exatamente, né? É um trabalho intelectual também, e tem propriedade. Então é muito interessante assim, essa discussão, e melhor ainda, assista o documentário e fique na mesma dúvida que começou quando começou a assistir. É bom. O Freelancer, o Homem por Trás da Foto, é mais um documentário sobre jornalismo, então, que está no Netflix. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já voltando para falar de mais um documentário, esse que tem, claro, todo documentário, né, coteja o jornalismo, mas esse já é uma outra batida, nós já vamos falar sobre ele. Já voltamos. A gente está de volta aqui com o Cineclube Matinal e agora a gente vai recomendar mais um documentário. Hoje a gente está só nos documentários que estão nas plataformas de streaming e nós vamos falar agora de 1975, O Ano do Colapso. Documentário que é narrado por Jodie Foster, dirigido pelo premiado realizador Morgan Neville. E o documentário sustenta por que 1975 foi um ponto de ruptura, né, para o jornalismo e para o cinema nos Estados Unidos. Né? Então tem entrevistas com um monte de gente, realizadores como Martin Scorsese, Oliver Stone, e aí fala de Guerra do Vietnã, Watergate, a chegada de blockbusters, né, desses filmes como Tubarão, e como isso mudou, né, uma cultura, um ar do tempo que até a metade dos anos 1970 estava dominando os Estados Unidos, e a partir de 1975 a coisa muda um pouco, né, Marcelo? Sim, ele dialoga muito com esses filmes anteriores que nós falamos, né, que tem a pegada mais do jornalismo investigativo, porque ele junta isso com outra grande expressão assim, da sociedade americana, que é o cinema. Então, o filme ele coloca ali 1975, mas quando vocês assistirem, vê que tem eventos que remetem a 74, 76, uma ambientação. 75, digamos, seria tipo um coração
que se irradia, assim, basicamente para retratar essa mudança ali que veio daquele sonho hippie, ali que vai até o meados dos anos 70, a transformação em diante ali do caso Watergate, do cinema, que o cinema ele é representado também. A gente vinha até ali com aquela pegada do cinema autoral, da nova Hollywood, do cinema de autor, e aí chega 1975, o Tubarão mostra, o do Steven Spielberg, mostra que o cinema era um grande negócio também de se ganhar muito dinheiro e meio que dá uma ducha de água fria nos cineastas, porque os estúdios passam a perseguir também os seus grandes blockbusters. Então, meio que bota uma pá de cal. Nesse meio tempo também acaba ali a transição do governo Nixon, começa a nascer um ambiente ali nos Estados Unidos para a chegada do Reagan, uma era de conservadorismo, digamos assim, todo aquele liberalismo que se tinha do espírito do tempo ali do final dos anos 60, ele começa a morrer em torno do espírito coletivo, acaba se transformando numa coisa mais individualista, assim, né? O surgimento, que eu achei muito interessante, Roger, o surgimento dos coaches, dessas coisas ali Exatamente. Meados dos anos 70 já começa essa cultura do seja você mesmo, você pode tudo, você é o... E os pastores esses evangélicos de televisão, já existia antes, nos Estados Unidos, mas ali a coisa ganha autoajuda, assim, força. Ganhou toda essa questão assim do individualismo, a vida comunitária antes, aquele sonho utopia, vamos viver pelo coletivo, uns ajudando os outros, meio que morre nessa época e começa a direção do cada um por si. E tem um dos símbolos dessa nova filosofia da autoajuda, do individualismo, do cada um por si, do self-made man, etc. Me relembrou, desencava uma referência dos umbrais da memória, que é o Fernão Capelo Gaivota, né? Aquele livro do Richard Bach. Um livro que foi muito famoso. Muito famoso. Ninguém mais ouviu falar disso, junto com a Bíblia, toda casa e lugar tinha esse inferno desse livro. Depois sumiu, nunca mais ninguém falou, né? Então, assim, virou filme também, né? Virou filme, exato. Então tem uma coisa do cinema mesmo, tem várias citações de muitos títulos, né? Eu acho legal, né? Taxi Driver, por exemplo. Que ele começa a mostrar nessa questão da decadência, né? Eles pegam muito Nova York ali para mostrar como a questão da degradação social ali de Nova York, como o cinema representou isso através de filmes como Taxi Driver, depois com Warriors, né? Do Warriors, e todos esses filmes que acabaram mostrando esse lado, digamos, menos glamuroso que até então o cinema e a sociedade, a imprensa costumava retratar. Era como se os Estados Unidos virasse uma página, né, da política, do Watergate, Guerra do Vietnã, tipo, e agora nós vamos para onde? Tipo, o país era um país meio que navegando sem rumo, assim, porque, tipo, um presidente renunciou, está chegando outro que não tinha uma aprovação popular, desemprego, crise do petróleo, que fala tudo assim, a economia desandando, era uma crise social muito forte nos Estados Unidos, que se refletia tanto na economia quanto na política e na cultura. E aí, em paralelo a isso, o filme, né, o documentário vai entrevistando jornalistas, realizadores, como o Roger falou, o Scorsese, e mostrando como esse estado de espírito influenciou nas artes dos Estados Unidos. É um documentário muito rico, muito interessante, assim. 1975, o ano do colapso, está disponível na Netflix. Aliás, os 4 filmes hoje, a gente indicou, coincidentemente, estão na Netflix. Espero que o pessoal do streaming dessa plataforma esteja nos ouvindo e nos patrocine, né? Pô, pessoal, vamos lá, pinga um dinheiro aqui pra gente. Foi uma coincidência mesmo, quem nos acompanha sabe que a gente circula por todas as outras plataformas também, mas esses de jornalismo, né, por coincidência, estão na Netflix e chegaram de algum tempo mais recente para cá. Então, hoje foi o dia do documentário jornalístico aqui no Cineclube Matinal. É esse o nosso recado, Marcelo, por hoje? Isso aí, pessoal. Programação boa aí para agora esses períodos de carnaval e férias, assim. Exatamente. Para maratonar todas essas dicas que a gente deu aí. Boa. Dá para maratonar legal. Bom, esse então foi o podcast Cineclube Matinal, que é uma realização em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e também os Cine Bancários. O programa é gravado no Estúdio Hall, aqui em Porto Alegre. Tem roteiro e apresentação de Roger Lerina e de Marcelo Perrone.
A produção é da Luísa Kiffer, Felipe Speck e Laís Escher. Na técnica temos o Diego Dornelles. Fica o convite para você nos seguir no perfil do Cineclube Matinal, né? Lá no Spotify, também na Apple Podcasts. Toda quinta-feira, um novo episódio para você acompanhar as novidades aí e as histórias do mundo de cinema e também o que tem mais legal nos seriados e nos streamings. Então, Marcelo, vamos botar o nosso sarong e cair no carnaval, é isso? É isso aí. Tchau, tchau. Alá, laô para nós. Tchau.